meus amigos, vamos estar abordando sobre o trabalho PEI, Prática e Extensão Interdisciplinar. Nós vamos falar sobre a discriminação racial, né? E eu vou começar falando sobre a introdução e logo em seguida eles vão estar dando continuidade aos outros tópicos, sendo o grupo composto por eu, Ana Carolina, Camila, Cristina, Jaires, Jaqueline, João Vitor Ramos, João Vitor Guimarães e Thales Gabriel. Bom, primeiramente eu gostaria de falar, sobre a relação do PEI, para nós. Com o PEI, a gente pôde ter mais acesso ao direito, pois a gente pôde buscar, casos e como resolver, esses casos, buscar leis para, combater esse conflito. A gente resolveu falar sobre discriminação racial, o racismo. Como a gente sabe, o racismo é de bem séculos antes, mas hoje em dia a gente consegue, combater isso melhor, pois a gente já tem várias leis, abordando esse aspecto, então a gente consegue melhor. E a gente, com o nosso tema, a gente conseguiu que ele alcançasse várias pessoas, as nossas informações alcançassem várias pessoas. Por meio da nossa página no Facebook, a gente buscava, o assunto relacionado e como uma pessoa poderia combater esse aspecto. Então, assim, a gente conseguiu alcançar bastante pessoas, passar nossas informações para essas pessoas e foi uma experiência muito, muito boa. A gente pôde mostrar que todos devem ser iguais perante a lei, que a nossa sociedade deve ser uma sociedade mais justa, Então, a gente conseguiu alcançar bastante gente e foi muito boa a experiência, todos nós gostamos. E foi isso, agora eu vou estar passando a palavra para os meus próximos amigos. A Constituição de 1988 consagrou em seu artigo 1º o Estado Democrático de Direito. Porém, infelizmente, ainda nos dias atuais, a gente pode verificar a existência de desigualdades raciais oriundas ainda de um processo histórico, mas que tem vigência até os dias atuais. As desigualdades estão presentes no cotidiano do afrodescendente, seja no ambiente escolar, laboral ou até mesmo nos índices de violência. O Brasil adotou algumas medidas para que pudesse resguardar o direito dessas pessoas negras. Com isso, foi instituído o programa Bolsa Família, programa de cotas para ingresso ao ensino superior, reserva de 20% do banco de vagas em concursos públicos, a obrigatoriedade de ensino sobre a cultura e história afro-brasileira. Já aqui no estado do Espírito Santo, podemos citar algumas leis ordinárias, como a Lei 11.162 de 2020, que reservou espaço às populações negras e pardas em anúncios e campanhas publicitárias do poder público, a Lei Ordinária 10.719 de 2017, que instituiu o Dia Estadual da Promoção da Igualdade Racial, e a Lei Complementar 647 de 2012, que instituiu o Conselho Estadual de Promoção à Igualdade Racial, já em vigência aqui no estado do Espírito Santo. Entretanto, não basta apenas criar políticas públicas para que possamos resolver o problema, porque simplesmente não é dessa forma que vai se resolver. Os negros, eles estão liderando os índices de violência, eles estão liderando inclusive os índices de pessoas que até recebem salário menor em relação às pessoas brancas. Isso, se você parar para analisar, tem uma matéria do jornal A Gazeta, que em relação aos salários de pessoas autodeclaradas brancas na mesma instituição pública, onde a média de salário percebida é de R$ 9.006,05 para o autodeclarado branco, para o negro essa média já diminui para R$ 6.114,22, sem contar que o desemprego atinge 8,5% apenas dos brancos. Em contrapartida, esse mesmo fenômeno ele atinge 13,2% dos negros, sem contar os pardos, os indígenas. Ainda, quanto à educação, o número de desempregados
com ensino fundamental completo e ensino médio incompleto, quanto aos brancos, são de apenas 14,7%. Já os negros, esse número já sobe para 19,7% do percentual. No fim, não basta somente a política pública para resolver o problema. É uma questão também que precisa ser mudada dentro de nós, dentro daqueles que ainda têm os seus preconceitos, sabe, que ainda têm os seus ideais ainda um pouco errados. Entretanto, dá para mudar. Desse modo, é preciso um trabalho entre cidadãos e o Estado para que se alcance a tão sonhada promoção de igualdade racial. Por quê? Porque não vale apenas do Estado essas iniciativas, não vale também somente minhas ou da população essa iniciativa. Porque é preciso um conjunto de regras, um conjunto de políticas públicas para que possam facilitar o acesso dessas pessoas a essas instituições que foram citadas atrás. Então, é preciso também não só uma cooperação entre cidadãos e Estado, mas também exigir o cumprimento tal qual se prescreve o texto normativo. Se está falando que negros têm acesso a 20%, esses 20% são de pessoas negras, não são de pessoas brancas, não são de pessoas amarelas, pardas, em que pese cada uma já ter a sua parcela dentre esses concursos. Então, não é pegar uma pessoa branca e por ela se autodeclarar negra sem nenhuma comprovação e ocupar os 20% que é resguardado às pessoas negras. E assim, eu encerro a minha fala sobre a problematização da promoção de igualdade racial, o qual é o título do nosso trabalho aqui no PEI. Fala pessoal, meu nome é João Vitor. Nesse vídeo vou estar compartilhando com vocês acerca dos objetivos do nosso projeto. O primeiro objetivo nosso é conscientizar acerca da diferença de igualdade material e meritocracia. Outro objetivo nosso é sensibilizar a sociedade contra práticas racistas. Além disso, apresentar os institutos jurídicos que asseguram o direito à igualdade racial. E por fim, nós temos como objetivo proporcionar espaço para debater a respeito da necessidade de adoção de políticas públicas que efetivem a igualdade racial. Olá, eu vou falar sobre a metodologia. A proposta de intervenção foi desenvolvida por meio virtual, através de uma criação de uma página no Facebook destinada ao compartilhamento de informações sobre o tema. A criação da página e a realização das publicações foram iniciadas no dia 5 de outubro de 2020, tendo em vista a necessidade de atingir o maior número de pessoas situadas no cenário proposto. Todos os integrantes do grupo foram responsáveis por convidar seus amigos a explorarem a página. Todos os membros compartilharam as publicações realizadas em suas redes para impulsionar as visualizações. Coube a Jaqueline Pereira a criação da descrição da página e os fins a qual se destinou, e também adicionou os integrantes do grupo como administradores para que nós pudéssemos fazer as postagens. A Jaque também acrescentou imagens para o perfil e capa e foi estabelecido um sistema de revezamento para os administradores da página orná-la de informações. Os materiais a serem propostos evidenciaram os pontos fundamentais que envolvem a insuficiência de políticas públicas para a promoção da igualdade racial e abrangemos reportagens, vídeos, imagens relevantes sobre o tema, produzido tanto por terceiros como por nós mesmos. Dentre os materiais que foram confeccionados, destacaram-se a elaboração de folhetos digitais. Houve momentos dedicados ao compartilhamento de orientações jurídicas, com o fito de fomentar a criação de diálogos e ações antirracistas, de modo a garantir a igualdade racial, realizado preferencialmente por meio de vídeos. E o objetivo da intervenção foi propiciar aos cidadãos do Estado do Espírito Santo o acesso a informações jurídicas que corroborem para a sensibilização quanto à ampliação de espaços coletivos igualitários, onde todos tivessem conhecimento dos direitos
que o ordenamento jurídico lhe confere, e também para que soubessem como proceder caso fossem vítimas de práticas racistas. Por fim, é válido indicar as funções dos membros da equipe. Foram responsáveis pela postagem de conteúdo de página e sua atualização a Ana Carolina de Souza Procópio, eu, a Cristina Miossi das Virgens, a Jaqueline dos Santos Pereira, o João Vitor de Souza Santos, o João Vitor Guimarães Andrade, o Thales Gabriel de Melo. Ademais, competiu a Jaires Pereira Mouzinho redigir o trabalho estruturado pela equipe e a Cristina Miossi realizar a formatação adequada. E agora vamos aos relatos de experiência. O nosso trabalho ocorreu no campo digital, numa página do Facebook com o título Promoção da Igualdade Racial Já. Todo o conteúdo publicado foi produzido pelos próprios integrantes do grupo, seja na produção de vídeos, textos e imagens, e a nossa comunicação ocorreu aí exclusivamente pelo WhatsApp. A produção desse trabalho foi mais tranquila, tendo em vista a experiência já adquirida com trabalhos anteriores, mas mesmo assim ainda é importante para desenvolver essas habilidades com as ferramentas digitais e o trabalho da oralidade, que é importante para o profissional de direito também. Sobre o conteúdo em si, a gente percebeu que, embora estejamos bem amparados em questão de legislação, ainda falta uma postura mais ativa do poder público para promover campanhas de conscientização acerca da promoção da igualdade racial. Então, mesmo que tenham tido muito engajamento aí dos seguidores, mostrando uma disposição para poder participar na luta quanto à promoção da igualdade racial, a gente vê que isso seria ainda maior se o poder público tivesse uma postura mais ativa, mais presente na produção dessas políticas públicas, tendo em vista que nem todo mundo possui recursos para poder estar acessando essas informações no campo virtual. Então, a conclusão que fica é: não basta só publicar leis, é preciso concretizá-las. Mas, de todo modo, aí a gente viu nos engajamentos que as pessoas estão bem interessadas no assunto, teve muito compartilhamento, comentários e visualizações também. Teve vídeo que passou de mais de 1000, e a gente vê que as pessoas estão interessadas em aderir a essa luta na promoção da igualdade racial. Embora não tenhamos tido nenhum comentário de pessoas falando de suas experiências, se passou por alguma situação de desigualdade racial, a gente acredita que tem alcançado essas pessoas e respeitamos o seu desejo de não se manifestar. De todo modo, um ponto negativo aí foi que a gente não teve aquele contato mais cara a cara com as pessoas, que facilitaria a transmissão do conteúdo, das informações, a troca de experiências, mas o trabalho no meio digital não foi menos eficiente, tendo em vista aí que nesse cenário de pandemia as pessoas estão mais dispostas a estarem presentes aí no meio digital. From Jamaica to the world, it's just love. It's just love. Yeah.
partindo às considerações finais. Em síntese, os objetivos traçados no trabalho foram, sim, atingidos de forma eficaz. Por intermédio da página, compartilhamos informações com foco na igualdade racial e insuficiência de políticas públicas para sua promoção no nosso estado, que é o estado do Espírito Santo. E esse espaço abriu uma porta para debate e reflexão sobre esses assuntos que, por mais que sejam frequentemente discutidos nas mais diversas formas de compartilhamento de informações, a sua frequência e atualidade de acontecimentos no nosso estado demonstram uma necessidade de continuidade, de disseminação de conteúdo útil e edificante no meio social em que vivemos. Isso porque o direito tem por objetivo alcançar a pacificação social, e a utilização da internet é uma rica estratégia, tendo em vista ser ela um meio poderoso para nos auxiliar nessa empreitada. E com esse fim, transmitimos informações relevantes para que as pessoas tenham conhecimento de seus direitos e dessa forma tenham ciência de uma realidade vivida intensamente no nosso país. E assim, eivados de conhecimento, saibam agir diante de um contexto discriminatório, seja através de uma responsabilização civil ou penal do infrator. Por fim, ter como visão e objetivos a busca pela igualdade racial no nosso estado.